Olá! Já parou para pensar o que uma pessoa, um peixe e, sei lá, uma criatura marinha que parece uma bolsinha de gelatina fixa numa rocha podem ter em comum? Parece que nada, né? Pois hoje a gente vai desvendar o projeto biológico que conecta todos nós a uma diversidade incrível de animais, o fascinante filo Chordata. Bora lá então. A gente vai seguir essa trilha da evolução, começando pelo projeto que nos define, passando pelos nossos parentes mais distantes, pelas inovações que mudaram a vida na Terra, até, bom, até chegar na gente. Então, vamos direto ao que interessa. A pergunta aqui é: qual é o segredo? O que coloca animais tão diferentes debaixo do mesmo teto evolutivo? Olha só para essa turma. Uma assídia, que parece um saquinho gelatinoso, um anfioxo, que lembra um peixinho bem primitivo, e um ser humano. À primeira vista não tem nada a ver, são mundos completamente diferentes. Mas acredite, todos eles guardam um segredo ancestral na sua biologia. E o segredo está no nome, Filochordata. O nome vem do latim corda, e como sugere, tem tudo a ver com uma estrutura chamada notocorda. Mas, na verdade, ela é só uma parte de um plano corporal exclusivo que todos esses animais compartilham, pelo menos em alguma fase da vida. Então aqui está a receita de bolo, as 4 características que fazem um cordado ser um cordado. Primeiro, a notocorda, que é tipo um bastão flexível de sustentação. Segundo, um tubo nervoso dorsal, que nos vertebrados vira o cérebro e a medula. Depois, fendas na faringe, que nos peixes viram as brânquias e na gente, partes do ouvido e do pescoço. E por último, uma cauda pós-anal. Agora, vamos conhecer os protocordados, que são basicamente os pioneiros, os primeiros rascunhos do nosso filo. E aqui temos 2 grupos bem interessantes. De um lado, os urocordados, os tunicados. Eles são curiosos porque a larva deles, que parece um girino, tem todas as 4 características. Mas o adulto, que vive fixo, perde quase tudo. Do outro lado, os cefalocordados, como um anfíoxo. Eles são o oposto, mantêm esse plano corporal por toda a vida, parecendo um esboço do que seriam os vertebrados. E agora, segura essa, uma reviravolta da ciência moderna. Por muito tempo, todo mundo achava que o anfíoxo era nosso parente mais próximo. Afinal, ele se parece mais com um peixe. Mas aí veio o DNA e contou uma história diferente. Adivinha só, os tunicados, aquelas bolsinhas fixas, são evolutivamente mais próximos de nós. É a prova de que, na evolução, as aparências realmente enganam. E essa descoberta nos leva a um dos saltos evolutivos mais importantes da história da vida, o surgimento da coluna vertebral e do crânio. A grande virada aqui foi um baita upgrade de proteção e de sustentação. A notocorda, que era só um suporte flexível, deu lugar a uma estrutura muito mais forte, a coluna vertebral. E tão importante quanto, o tubo nervoso cresceu e ganhou uma caixa forte, o crânio, para proteger o cérebro em desenvolvimento. Os primeiros a estrear esse novo design corporal foram os agnatos, que significa literalmente sem mandíbula. Pensa em animais como as lampreias, que usam suas bocas circulares para se prender e sugar outros peixes. Eles são uma janela para essa fase bem inicial da nossa história. E se a coluna vertebral foi um upgrade, o que veio a seguir foi uma verdadeira revolução. Chegamos à era da mandíbula, uma mordida que, sério, mudou o mundo. A invenção da mandíbula simplesmente mudou as regras do jogo. De repente, os vertebrados podiam morder, agarrar, triturar. Isso não só criou predadores muito mais eficientes, mas redefiniu os ecossistemas inteiros. Foi o início de uma corrida armamentista evolutiva que levou à diversidade maluca que a gente vê hoje. E essa inovação abriu 2 caminhos principais. De um lado, os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, com o esqueleto mais leve e flexível. Do outro, os peixes ósseos, que são a esmagadora maioria hoje, com um esqueleto rígido e uma invenção genial para flutuar sem esforço, a bexiga natatória. Bom, depois de dominar os mares, a próxima fronteira para os vertebrados era a terra firme. E essa foi uma jornada de adaptação simplesmente épica. E essa conquista foi por etapas. Primeiro, os anfíbios deram os primeiros passos para fora d'água, mas ainda dependiam dela para os ovos. Aí vieram os répteis com a grande sacada, o ovo com casca, ou o ovo amniótico, que era tipo uma cápsula de sobrevivência e permitiu a independência total da água. E por fim, aves e mamíferos desenvolveram o motor interno, a capacidade de gerar o próprio calor, o que permitiu que eles conquistassem praticamente qualquer lugar do planeta. E aqui, um resumo rápido das marcas registradas de cada grupo.
Os anfíbios com sua vida dupla entre água e terra, os répteis com suas escamas e o ovo revolucionário, as aves que dominaram os céus com as penas e os mamíferos com pelos e a capacidade única de alimentar os filhotes com leite. E agora, na nossa última sessão, a gente vai trazer toda essa história de milhões de anos de volta para casa, ou melhor, de volta para o nosso próprio corpo. É muito louco pensar nisso, mas a gente carrega as marcas dessa jornada inteira no nosso corpo. Sabe aquelas fendas na faringe do projeto original? Durante nosso desenvolvimento no útero, elas se transformam em partes importantes dos nossos ouvidos e do pescoço. E a tal da cauda aposanal? Pois é, ela ainda está lá, reduzida ao nosso cóccix, o último osso da coluna. A gente é literalmente um museu vivo da nossa própria evolução. E para fechar, fica uma reflexão. Saber que a gente compartilha um projeto biológico com uma assídia, aquela bolsinha gelatinosa, isso muda a nossa perspectiva. Que o mesmo plano corporal que nos define, que nos dá um cérebro complexo, também está lá, em sua forma mais simples, numa criatura que vive filtrando água. O que isso diz sobre o nosso lugar no reino animal? Talvez mostre que, apesar de toda a nossa complexidade, estamos todos profundamente conectados nessa grande teia da vida, compartilhando um projeto ancestral comum.